Olá, bem-vindo a mais um episódio do Animus Podcast. Como é habitual, sempre aqui disponíveis e dispostos a gravar e a fazer aqui acontecer mais um debate de um assunto importante de relevância social e que irá agregar conhecimento científico, também empírico. Nós aqui hoje vamos tratar sobre um assunto importante, tal como já disse. Mais uma vez estamos aqui com o professor Moisés Kanjeke. Professor, bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. Sempre grato. É um prazer sempre tê-lo aqui e discutir temáticas ligadas à educação. O privilégio é todo meu. Estamos aqui a beber da vossa sabedoria e da vossa ciência que foi adquirindo durante o tempo que foi exercendo a profissão do combatente da linha da frente. Não só exercendo, como estudando, né? É assim mesmo. E continuamos a estudar. Ok, muito Somos obrigado. eternos aprendizes. Sim, muito obrigado e esperamos que este programa seja bom, tal como o anterior, e que continue estudando e pesquisando e que Deus abençoe a ti e a sua família para que tudo corra bem e possamos beber sempre da vossa experiência. O sentimento é recíproco e, uma vez mais, estou agradecido pelas belíssimas palavras. Nós é que agradecemos. Hoje vamos falar sobre a gestão escolar nas escolas públicas de Angola. Estado atual, problemas e desafios. Vamos aqui falar de questões sensíveis. Atenção, a nossa pretensão é apenas tratar o assunto. Não temos nenhum vínculo político nem ideológico. Nós vamos tratar as questões de forma científica, apenas descrevendo aquilo que acontece e apresentando aqui uma opinião sincera e científica, sem nenhuma orientação política ou ideológica. Professor, o tema está aqui atirado ao ar. O que é que se lhe oferece a dizer sobre, assim, a título de introdução, sobre a relevância do tema aqui que vamos tratar? Falar de gestão é falar sempre de um assunto polêmico, todavia de extrema importância para o andamento de qualquer organização, de qualquer instituição. Falar da gestão escolar, a situação acaba sendo muito mais desafiadora e, acima de tudo, acaba levando um grau, digamos, de complexidade, não é? Porque é uma área fulcral na gestão escolar, mas também de extrema polêmica, porque há muitas questões que passam à margem das pessoas que acabam sendo o centro da gestão de uma escola. Então, o que é que vem a ser gestão escolar? Existem variadíssimas definições, mas todas elas concorrem para o mesmo fim. E se olharmos para as mais variadíssimas contribuições dos mais diversos autores que abordaram sobre essa questão, podíamos trazer aqui o professor Antônio Novoa, Formosinho, temos professores também muito ligados à área nacional, como o professor Chocolate Braz, temos o Isaac Paz e tantos outros, mas quando falamos de gestão escolar, nós estamos a falar de um conjunto de processos, não é? Sim. E nesses processos nós acabamos encontrando o planeamento, a organização, a coordenação, a liderança e a avaliação. E esse processo é levado a cabo no sentido de garantir, ou no sentido de se garantir uma gestão mais eficiente e eficaz da escola. Então, gestão é isso. Gestão é um conjunto de processos. Então, não se fala apenas da direção da escola? Não. Claro que o diretor aparece como uma figura central. Mas a gestão envolve o diretor da escola, os subdiretores, os coordenadores,
os encarregados de educação e, em alguns momentos, os próprios alunos. E o professor não faz parte? O professor também entra, né? E aqui no nosso país, como é que estamos? Assim, fazendo uma análise rápida, como é que estamos a nível de gestão escolar? As escolas são bem geridas? Quer dizer, assim, a bom da verdade, a gestão escolar no nosso país é uma realidade. Sim. Todavia, há alguns pecados grosseiros que ainda precisam ser limados. E o primeiro pecado começa mesmo na nomeação de quem vai dirigir uma escola. Eu acredito que era a altura de esse processo ser encaminhado para uma tendência mais democrática, no sentido em que os diretores ou os gestores das escolas passassem ou viessem de um processo eleitoral. Não, mas existem leis, né? Existem leis que determinam Sim, as competências de quem deve nomear, ou seja, existem leis que estabelecem quem deve nomear as entidades que vão gerir as escolas. sim, Por atualmente exemplo, nós temos... no caso das escolas de nível primário, está na competência dos administradores municipais. No caso das escolas de nível acima, né, ensino secundário, está na competência do governador. Sim, mas esses têm de fazer respeitando atualmente o decreto presidencial número 93 barra 21, que é o regime jurídico do exercício de cargos de direção e chefia em instituições de educação. Quer dizer, existem alguns critérios para que a pessoa seja escolhida, não é? Exatamente, embora ainda não se cumpra na íntegra, mas a par, não é, dessas leis, era bom que, caso um dia fosse possível, partíssemos para uma lei em que os gestores fossem frutos de um processo eleitoral, porque nessa questão de nomeação, muitas das vezes o que vinca é, digamos, a confiança, né? Conveniência A conveniência política, política que se tem para com uma e outra pessoa. E às vezes essa conveniência acaba atropelando o princípio da competência. E depois a pessoa é lá colocada e aquilo acaba sendo um caos. E muitas das vezes, mesmo existindo pessoas competentes naquela escola, a pessoa nomeada vem de um outro sítio. O que às vezes acaba minando a aceitação. Sim, existem, por exemplo, algumas regras. Acho que existe um decreto, acho que foi mesmo o decreto que acabou de citar, que fala que é necessário que, por exemplo, o diretor, né, tenha um certo nível académico e Exato. formado numa certa área. Por exemplo, o diretor pedagógico tem que ser formado em ciência da educação. Acho que tem também um cargo que é necessário que o titular seja mestre. Acho que o cargo de direção tem de ser mestre em ciência da educação. O que é que falta para que estas regras sejam cumpridas? Eu acho que o que falta é sermos mais sérios e comprometidos com a causa. Existem profissionais, existem pessoas qualificadas para ocupar esses cargos e que preenchem esses requisitos? Eu acredito que sim. Ultimamente os professores, não é, embora ganhem miséria, têm feito um esforço bastante para se superarem. Hoje temos muitos mestres, muitos licenciados, e diga-se aqui que a área da educação, diferente da área da saúde, você estuda por conta própria, né? Tens que ter o teu próprio dinheiro. Sim. E já ganhando pouco, muitas das vezes, né? Já ganhando pouco, muitas das vezes, ganha-se pouco, né? O salário do professor hoje é uma miséria, não compensa, às vezes mesmo nem para o táxi já chega, mas ainda assim muitos professores têm feito o esforço necessário e depois o Ministério não apoia, porque imagina que nessa altura, se eu conseguir uma bolsa por conta própria,
A margem que a lei abre é que eu peça uma licença ilimitada e o meu salário fica congelado. Como é que a Sim, pessoa sim. vai estudar sem salário? Eu acho que era a altura de se ter uma lei que pudesse dar abertura aos professores, né? Se calhar depois de 5 avaliações muito bem feitas, tendo mostrado um desempenho positivo, mereça dar continuidade à sua formação e garantam um salário para que se sustente e sustente a sua família, né? Mas agora, se, né, obedecermos os requisitos que a lei prevê, Uhum. e naquela escola não existia ou não existiam profissionais que preenchem os requisitos e que também sejam de conveniência política. A lei abre Ali, alguma exceção no sentido de que eu acredito que é para o cargo de diretor, sim. se não for licenciado, não é, para diretor e diretor pedagógico, se não forem licenciados, podem ser técnicos médios, mas numa área ou na área da educação. E o que se pede é o ano de experiência, né? Tem que ter mais de 10 anos ou mais de 5 anos de experiência. Há essa exceção que se abre, mas eu acredito que, olhando para o número de pessoas formadas que o Ministério da Educação hoje tem, essa exceção se calhar já poderia ser retirada. Não, Né? mas existem muitos jovens que exercem cargos de chefia que não têm esse tempo de serviço. Exatamente, são as incoerências humanas, né? São as incoerências humanas. Mas não acha. É complicado, é complicado. E depois ninguém tem o poder de reclamar. Não é? Ouvimos ali os sindicatos a falarem deste assunto, mas ninguém ouve. Exato. Está cada vez mais difícil, mas nós acreditamos que com diálogo e boa vontade é possível, não é? Fazermos cumprir o que está legislado. E com isto, e a partir dessas observações que fez, concluímos que a gestão nas escolas públicas angolanas são caracterizadas por uma heterogeneidade, ou seja, há escolas que Sim. realmente têm uma gestão mais comprometida, mais disposta e mais humana. E há outras que, infelizmente, a gestão é desumana, é menos comprometida e isso atrapalha os demais processos, não é? Que norteiam o processo docente educativo. E, professor, como é que funciona a gestão escolar? Os órgãos que gerem as escolas têm autonomia suficiente para que exerçam suas atividades ou dependem unicamente de orientações superiores? Quanto a esse quesito, vale dizer que os nossos gestores não têm a autonomia que deveriam ter, né? Dependem mais das ordens superiores. É por essa razão que muitos privilegiam mais o cumprimento administrativo do que a liderança pedagógica. Não é? O gestor está mais ali para ser um instrumento para a realização de alguma coisa do que um ser pensante e dono, digamos, das suas próprias ideias, né? Das suas próprias ideias. E isso tem dificultado de que maneira a gestão eficaz e eficiente que se quer das escolas públicas. E essa falta de autonomia dos diretores vai gerando nas escolas públicas angolanas um episódio que, quando me coloco a pensar nisso, fico muito triste. Eu acho que isso os nossos internautas, pessoas mais atentas já conseguem perceber. Nós hoje em Angola temos muita gente que exerce a docência em Angola, mas uma docência só da folha de salário. Temos muita gente que, sendo docente, e às vezes alguns com justificações
inventadas estão fora do país, né? E Portugal tem sido o país-alvo. E Temos apesar da obrigação de licença ilimitada, né? Tal como o professor disse, exatamente, as pessoas não pedem licença limitada, precisam existem desse algumas dinheiro. pessoas que ao saírem são, como posso dizer, são-lhes cortadas o salário, E outros não. e outros não, outros vão... E às vezes nem foi por motivo de formação. Uns é passeio, outros emigraram, mas ainda assim acabam sendo sustentados com o salário da função pública de Angola, né, nesse caso. E muitas das vezes é o quê? Às vezes, alguns há conveniência com os gestores, outros são as ordens superiores e o gestor não tem o que fazer, e isso cria um clima muito hostil a nível das instituições, porque quando os colegas se apercebem, ficam indignados. E ao ficarem indignados, se tiverem a cometer uma e outra questão, o diretor não tem como advertir, porque os colegas depois vão responder: se o fulano que está 2 anos, 3 anos... também causa uma certa desmotivação, né? Exatamente, causa desmotivação. Mesmo quando um colega falta, não enviam falta dele, mas outro... O outro que está sempre ali, se tiver que atrasar 5 causa minutos... tumultos no local de serviço mesmo. E aí isso compromete aquilo que deveria ser o princípio da equidade, né? Ou o princípio da justiça. Sim. Então, muitas das vezes, são os próprios diretores a causarem isso, e noutras, infelizmente, os superiores hierárquicos desses diretores. E isso compromete de que maneira a boa gestão que se quer. Mas este problema seria resolvido caso houvesse legislação específica para tal. Nem caso houvessem regras das pessoas irem estudar, né? Só era cumprir os critérios apresentados pela norma. Pela norma. E as pessoas vão à vontade. Exato. O que acontece é que não existe. Por exemplo, no ensino superior, como já existe, se calhar Sim, no ensino superior é muito mais fácil, mas... as pessoas vão estudar à vontade e está tudo bem. Já no ensino geral... Não há essa possibilidade. Acho que como eles só querem o licenciado, não às é vezes necessário semestre para você... Não, mas às vezes mesmo atingir a própria licenciatura já é um ato de sacrifício, porque há pessoas que quando vão pedir ao diretor para estudarem num período oposto porque estão a frequentar a licenciatura cá mesmo no país, às vezes a resposta que encontram é: pá, tens de escolher ou estudar ou trabalhar. Mas há outros... E muitas vezes isso acontece quando o diretor não estudou muito, né? Exatamente. Depois há outros privilegiados que estudam sem problema nenhum, mas o nosso foco aqui é a gestão. Sim. E dizer que a gestão faz toda a diferença em qualquer instituição, ainda mais numa instituição escolar que deve ser o exemplo. E a par disso, a gente traz à tona o pensamento do professor Antônio Novo, quando diz que a liderança do gestor escolar influencia diretamente o clima e o sucesso educativo. Então não tem como. Professor, há uma situação, existem algumas escolas que só têm diretor pedagógico. Existe o diretor, né? Depois existe o subdiretor pedagógico. Não tem o subdiretor administrativo. E normalmente isso acontece nas escolas pequenas. Exato. Isto é normal. Alunos, sim. Isto é normal, não é necessário. Não, a par da lei, quando olhamos para a lei, né, escolas com 1.500 alunos ou abaixo disso, então não há necessidade de ter um diretor pedagógico. Praticamente o diretor e o subdiretor, não há necessidade de ter um diretor administrativo, melhor digo. O diretor e o subdiretor pedagógico dão conta desta situação, mas o chefe da secretaria, né? Às vezes tem aí o chefe da secretaria. Mas até que nem tem chefe de secretaria, mas prontos. Então quer dizer que a função administrativa é desempenhada por quem? Né? Nesse caso, pelo diretor. Né? Faz dupla função. Exatamente. Ok.
E agora, existem algumas escolas que, até a maioria das escolas em Angola, não são financiadas, né? Sim, Não tem, não são escolas orçamentadas. orçamentadas, sim. E como é que a gestão escolar aí funciona? Eh, Sem nesse- dinheiro, sim. né? Sabemos que as escolas têm muito material gastável, né? Tem o giz, tem que se reparar carteiras, portas, janelas, tem que ter pessoal da limpeza e elas só recebem salários dos funcionários que dão aula, dos professores neste caso, e da direção. Até nem recebem como tal, né? Porque aquilo é Sim, diretamente sim, quer dizer, processado para a sim, conta do professor. sim, e não recebem nada. E Exato. depois existe a moda das comparticipações, que já há algum tempo deu alguns problemas, né? Porque algumas pessoas denunciavam, etc. Professor, como é que ocorre a gestão escolar nesses casos? Não há dinheiro, temos que depender dos encarregados, como é que funciona ali? Quer dizer, nessa altura, a gestão escolar funciona por um milagre. E esse milagre é muitas vezes o bolso dos Dos encarregados da encarregados, educação, sim, sim. né? Com participação que vão dando. Isso é que faz com que alguns gestores consigam manter as condições básicas de uma escola, mas muitas delas, digamos, a bom da verdade, não há gestão nenhuma, né? Não há gestão, tudo porque sem dinheiro, sem ideias que possam gerar financiamentos, e até porque a lei não permite, então torna-se cada vez mais difícil. Daí que nós vamos encontrar escolas sem o mínimo de higiene, né? Mas, As casas de banho já não são frequentadas. é normal que existam escolas não orçamentadas? Epá, num país como o nosso, e uma vez que estamos a viver isso, parece ser normal, mas é anormal. É anormal, porque não se pode. Imaginemos conceber o parlamento sem orçamento. A escola também é um Ou pelo menos, né? parlamento. Ou pelo menos que houvesse uma espécie de abastecimento de material gastável e que tivesse pelo menos algum pessoal para fazer a limpeza e tal, né? A não ser, talvez tenhamos que voltar para o passado em que o pessoal de limpeza, os vigilantes também eram abrangidos pelo concurso público da Sim, tinha de educação, né? ser, tinha de ser. Sim, isso talvez ajudaria os gestores a melhor dirigirem as instituições escolares, porque hoje por hoje, diga-se a bom da verdade, ser diretor, subdiretor pedagógico ou subdiretor administrativo de uma escola pública É é um ato de difícil, heroísmo, é né? difícil. É um ato de heroísmo. Depois, a maior parte das escolas tem muitas dívidas com esses funcionários contratados. E mais, professor, existem situações em que a escola é obrigada a contratar professores também. Sim, porque há inexistência de alguém formado numa área Sim, específica, né? os professores são Cientes insuficientes, têm também, que sim. contratar, e essas pessoas são pagas também pelos encarregados. Exatamente. E quando vem o IGAI, Mas depois vamos lá na lei e não existe essa figura, né? Não exato, existe essa possibilidade de ter um professor contratado contratado, pelos encarregados, né? Porque diz-se que chama-se, tem sentido que eles chamam o- reúnem a Comissão de Pais Encarregada de Educação, propõem a contratação e todos eles aprovam, mas essa aprovação normalmente é um beco sem saída, porque os encarregados sabem que se não aprovarem, os seus filhos vão ser formados com má qualidade, então obrigatoriamente têm de aceitar pagar ali um dinheiro para que possam pagar os contratados. exato. Isso normalmente o facto de aprovarmos as leis de cima para baixo leva-nos a esses erros, não é? Leva-nos a esses erros porque nós desconhecemos a realidade da qual levamos essa legislação. Então vemos aqui um grande desafio, né, para o nosso país, que é no sentido de dotar
as nossas escolas de meios suficientes para que situações do gênero possam continuar a existir, porque não é bom que as escolas dependam unicamente dos bolsos dos encarregados, uma vez que existe uma responsabilidade do Estado no sentido de garantir formação e educação de qualidade aos jovens e às crianças de Angola. Exato. Professor, existe também, além da gestão financeira que acabamos de dizer, existe também a gestão do pessoal e a gestão humana. Quais são os principais desafios? Se bem que já falámos em alguns pontos atrás, mas quais são os principais desafios que são enfrentados nas nossas escolas relativos à gestão do pessoal? Quer dizer, todo gestor de uma instituição escolar deve possuir duas dimensões, né? A dimensão cognitiva e a dimensão humana. Na dimensão humana, a primeira questão e que tem sido muito polêmica é a ética e a integridade moral, né? O diretor ou os gestores devem ser os promotores da boa conduta, de um clima saudável. Nesse sentido, o diretor deve ser o primeiro a chegar no local de trabalho e o último a sair, coisa que dificilmente acontece nas nossas instituições. O diretor deve saber ouvir. Deve mais ouvir e escutar do que falar. E todos devem encontrar na figura do gestor um pai, uma mãe. Professor, existe uma situação muito recorrente, não só nas escolas, mas também noutras instituições públicas, que tem que ver com o constante conflito entre direção e dirigidos relativamente no assunto ligado às faltas. Sim, mas tem havido muita. Em quase todos os locais de serviço existe sempre confusão, digamos assim, né? Quando se normalmente, trata de faltas, descontos e tal. Parece que é a parte que mais dói. sim, e isso acontece porque partimos já de um princípio de injustiça. É aquilo que nós já dissemos atrás. Se o diretor cobre um colega que mente estar doente, mas afinal está nas belas praias de Portugal, de França, da Itália, e eu que estou todos os santos dias a dar, muitas das vezes, até o que não tenho, para ver a escola andar. No primeiro dia que eu atrasar ou faltar, o diretor enviar imediatamente as faltas, então aí começa o conflito. Por quê? Porque o outro vai se apegar nessa injustiça que está a ser cometida, né, para reclamar também um direito que no fundo não é direito, né? Porque se eu faltei, eu devo estar consciente de que essa falta será enviada. Só que para que essas discussões possam terminar, é fundamental que o princípio da justiça esteja ali garantido, dos dois lados. Mas também não acha que tem havido reclamações infundadas por parte de alguns professores, né? Não, isso quer dizer, alguns apresentam até justificativos falsos. Falso. Não, há quem leva a receita é para comprar medicamento. Mentem. Não é para justificar uma ausência. Então, estamos aqui a dizer que essas mentiras, essas reclamações que realmente são muitas vezes infundadas, acabam sendo ou encontrando um espaço porque o diretor também já está comprometido com uma ilegalidade que carrega na sua mente. Não, mas há casos que não. Há casos que é da iniciativa dos próprios funcionários tentarem ludibriar a direção. Exatamente. Não, isso estamos a dizer, né? Se nós formos em qualquer uma instituição, nós vamos sempre encontrar uns que por conta de A e B não estão a trabalhar, mas estão a ganhar. As nossas folhas de salário estão assim. Por isso que eu acredito que se tivéssemos um cadastramento honesto, sincero... Mas tem havido, acho que... Não ainda na proporção... Recentemente houve um cadastramento e... Não na proporção que se quer. Mesmo assim não foram detectados os fantasmas? Os protegidos continuam a ser protegidos. E não, esses cadastramentos não têm tido a honestidade necessária que precisamos.
Nós não estamos a dizer que é mau estudar, mas que esteja regulamentado e que todos possam ter a oportunidade de passarem por este privilégio. Não pode ser privilégio de uns e de outros não. E ainda mais quando esse privilégio é sustentado na base da mentira. E nós temos um problema, que é quando a pessoa fala ou denuncia a injustiça, é tido como invejoso. E nós estamos a caminhar. Você imagina o quão é difícil levar o país nessa perspectiva. Há locais em que a presença do funcionário é marcada pelo casaco na cadeira. Você vai para lá, 8h30, perguntas ao segurança, não tem ninguém aqui. Não, eles só não trabalham de tarde, mas de manhã já não está. Quer dizer, o indivíduo só não trabalha de tarde, mas de manhã já não está no local de trabalho. E o que é que tem que ser feito para poder se combater isto? Primeiro, aplicar a rigor a lei. E eu acho que nós temos que parar com esta ideia de que basta eu estar no setor público, ninguém mais me tira. Sim. Isso está a prejudicar as nossas Há instituições. um pensamento de que basta conseguir emprego no Estado, está tudo fixe. E é para toda a vida. É para toda a vida. Mesmo que a pessoa não esteja a produzir, não esteja no local de trabalho, o importante é que no fim do mês terá o salário completo. Nós temos que acabar com essa ideia. Então, resumidamente, temos que implementar ali, com rigor, as regras de avaliação. Exato, as regras de avaliações tinham que ser muito... As regras de avaliação tinham que ser muito bem aplicadas, com a transparência necessária, no sentido de os melhores funcionários serem privilegiados e os não muito bons serem ajudados até um certo ponto, e quando assim não tiver a responder, ir para a última ratio, que é o despedimento, né? Porque nós temos que começar a ganhar consciência, porque às vezes, por pequenos atos, por pequenas atitudes mal pensadas, nós acabamos comprometendo uma geração completa. Realmente. Ainda mais na educação, né? Já Exatamente. Nada funciona sem uma excelente educação. Sim. Então, nós falamos aqui da questão da ética, falamos também da justiça, e os nossos diretores devem ter a capacidade de apertarem a mão daquele funcionário que realmente trabalha, que realmente está comprometido com a causa. E também repreenderem com humanidade e sinceridade aqueles que estão distantes da causa, dos ideais da profissão. Porque enquanto não chegarmos a este patamar e continuarmos a cometer as injustiças que têm se cometido, as coisas vão continuar conforme estão, né? E isso acaba prejudicando toda uma sociedade. Ok. Então, professor, resumidamente falamos de quase tudo. Exato. Ou tem alguma coisa a acrescentar? Numa forma descontraída. Não, eu deixaria um pensamento, não é, para os gestores escolares, para os nossos políticos. Uma escola pública forte não nasce apenas de boas leis, mas de uma gestão competente, humana e comprometida com a aprendizagem. Então é necessário e fundamental que apostemos fortemente na formação dos gestores e, consequentemente, na formação dos professores, para que possamos ter uma escola pública que cada um se sinta bem em colocar lá o seu filho. Porque, do contrário, estaremos a comprometer o nosso próprio país e a nossa própria existência enquanto seres viventes. Bem dito. Ok, muito obrigado, professor Moisés, por estas palavras sábias. Aqui neste programa, mais uma vez, é sempre um prazer partilhar assuntos ligados à educação e que bem domina. Muito obrigado pela tua presença. Obrigado. Estaremos juntos mais num próximo episódio, num próximo podcast. Sempre um prazer. A maneira como trata os assuntos é muito interessante, numa linguagem simples, muito clara e muito, digamos assim,
muito assertivo nos seus argumentos. Professor, muito obrigado. Estaremos juntos num próximo episódio. Obrigado e estamos juntos. Ok. Para ti que nos assististe, é sempre um prazer. Estamos aqui no Animus Podcast. Vamos já pedir aqui a vossa ajuda. Nós queremos crescer, vamos crescer juntos. Partilhe o nosso conteúdo, vai lá nas outras redes sociais, põe aí um like, siga-nos para que possas acompanhar mais episódios e assim possamos crescer juntos. Avise aos outros que não nos seguem, anuncie e diga que existe um podcast que trata de ciência, trata de educação e de outros assuntos interessantes e que, para fazermos nosso país crescer, temos que fazer crescer também as nossas consciências, porque é dela que vai depender a qualidade de nossos atos e ações. Estamos juntos, até o próximo episódio.